Muito bem. Façam uma dobra do jeito que vocês quiserem nessa folha. Uma dobra? Dobra aí uma só. Fizeram? Muito bem. Essa folha ganhou uma marca. Agora, tenta lembrar uma marca especial de algum acontecimento da sua vida. Pensa aí, não conta não, só pensa. Muito bem. Façam mais uma dobra e agora pensem numa marca, num acontecimento que não foi legal. Faz essa aí e pensa. Num dia triste, numa coisa chata que aconteceu. Que foi uma marca aí na sua vida. Agora faz mais uma, mas pensa numa coisa bem bacana. Uma coisa linda que aconteceu e que marcou a sua vida. Agora, desdobra, desfaz todas as marcas. Conseguiu? Será que se eu pegar o ferro ali no quarto ao lado e passar essa folha, eu consigo tirar todos os vincos que foram feitos? Não. Por mais que eu tente, eu não consigo. Agora eu vou dar um minutinho para você pegar a caneta e escrever aqui o marco a marca que mais te impactou na sua vida. Escreve aí com 3 linhazinhas o que foi. Não vou nem dar sugestão para não influenciar. O que veio na sua cabeça? Qual foi a marca que mais deixou impacto na sua vida? Escreve aí em 3 linhazinhas. Escrever na mesma folha do papel? Nessa folha que você encheu de marcas. Nessa folhinha que está cheia de marquinhas aí. Marcas de bons acontecimentos, marcas comuns, coisa que eu pensei, marcas de bom acontecimento, marcas de coisas que não foram tão legais, mas que fez com que a minha folhinha ficasse toda marcada. E agora eu estou escrevendo uma coisa que marcou a minha vida. Boa, ruim, mas que marcou e eu me lembro imediatamente dela. Muito bem. Então, nosso estudo de hoje vai falar de marcas que viram marcos. Assim como a gente não consegue se livrar dessas marcas aqui do papel, o papel não volta mais a ficar sem marca alguma, né? Algumas marcas ficam na nossa vida. Eu tenho uma aqui que eu vou levar para o resto da vida, que foi um acidente de carro que eu tive, meu braço quebrou, né? Fez um outro pulso aqui em cima e a marca está aqui, né? Vai ficar para o resto da vida. Dizem que cicatricura tira, mas não vou tirar, não. Eu sei o quanto Deus cuidou de mim nesse tempo aqui, vai ficar como uma boa marca de uma dor muito forte.
E nós convidamos uma pessoa para nos ajudar a refletir sobre marcas que viram marcos. E essa pessoa é a Adriana. A Adriana, eu tive o privilégio de conhecê-la quando ela estudava no ICER, que era o polo campus avançado do IBER, na época. E Deus agora trouxe a Adriana para trabalhar junto comigo na Casa da Amizade. Ela é educadora cristã, ela é pedagoga. Então, E minhas Deus amadas, agora é quero missionária agradecer na a Casa da Márcia o Amizade. convite. Olha, e a oportunidade também. Muito obrigada por conhecer as irmãs, tá? Para mim está sendo uma benção essa tarde. E vamos falar de marcas. E eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Não sei se as irmãs têm acesso ao estudo da revista. Não sei como é que funciona aí, se vocês conseguem ler e acompanhar. Mas no meu Adriana, tempo que eu... nem todas conseguiram receber a revista. Algumas têm, outras não. Tá bom? Sim, foi bom saber. Porque é uma revista muito abençoada, ela traz muita coisa, ela acrescenta e agrega muitas coisas para a nossa vida cristã, experiências de pessoas, alguns artigos, eu gosto muito, sempre fui apaixonada pela visão missionária. Então, minhas irmãs, vamos lá. Eu quero abrir esse pequeno estudo com as irmãs, e eu vou usar a palavra de Deus, para deixar assim bem fixo na nossa mente. Romanos, capítulo 8, verso 28. Eu acredito que as irmãs já devam até saber de cor esse versículo. Esse versículo me acompanhou e me acompanha numa experiência que eu tive quando eu saí do Rio para trabalhar numa igreja em outro estado. E durante todo o processo, esse versículo me acompanhou e eu não entendia por quê. Depois que eu saí de lá, que eu retornei ao Rio, eu fui entender. É assim que Deus trabalha. É uma hora a gente não entende. Mas, enfim, diz assim, Romanos, capítulo 8, verso 28, para a gente abrir o nosso estudo dessa tarde. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Então, todas as coisas, não é alguma coisa, não é uma pequena coisa, mas são todas as coisas. Elas cooperam, né? Elas nos auxiliam, elas nos ajudam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confessam a Deus como seu Deus, Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, as coisas vão cooperar, de alguma forma, tá bom? E o estudo que a Juliana, isso mesmo, Juliana Vigil trouxe para a gente, eu achei interessante, porque ela consegue colocar em pequenas palavras algo tão profundo, falando sobre marcas que viraram marcos. E eu li, reli, para tentar absorver o máximo que eu pudesse para a minha vida, né? Primeiro, para falar o meu coração. E ela inicia o estudo falando a respeito de uma poesia, de um poema, no caso, né? De Mário Quintana. Mário Quintana é maravilhoso, né? Tudo que ele escreve é muito bom para a gente refletir. E o poema se chama A Vida, e é só um pedacinho que ele escreve, que ela coloca aqui para a gente refletir. Ela diz assim, ó, através do poema dele: depois de muitas quedas, eu descobri que, às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Olha só que parece até um contraponto aí, né? Depois de muitas quedas, eu descobri que, às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Achei muito bacana a autora iniciar esse estudo com esse pedacinho, nessa porção do poema de Mário Quintana. E aí ela vem descrevendo algumas coisas a respeito de pessoas que tiveram as suas vidas marcadas com tragédias, com coisas difíceis, com dor, e não longe disso somos nós. Então, assim, ela coloca aqui, o autor
da letra, né, do cantor cristão, é um hino que a gente costuma cantar muito. Eu, pelo menos, cantava muito na minha igreja, que era Sou Feliz com Jesus. E aí ela consegue trazer para o papel, né, um pouco da vida desse autor que era advogado e que perdeu tudo. E eu me lembrei de Jó quando eu li, porque, infelizmente, ele passou por muitas dificuldades. Isso lá em 1828, 1800 e pouco. E aí ela coloca aqui um pedacinho da vida dele, falando a respeito disso, como que ele foi inspirado por Deus para escrever essa letra que hoje é o nosso hino, faz parte do nosso cenário, do nosso cantor cristão. E aí ela fala um pouquinho dele, que ele era casado, tinha filhos, 1 filho e 4 filhas, né? E ele perde esse filho, depois ele perde as 4 filhas no acidente, e depois ele é advogado e ele trabalha com imobiliária, e onde ele morava, né, em Chicago, lá nos Estados Unidos, é um lugar quente. Até hoje, a gente vê pela televisão, os filmes que aparecem, a gente sabe que não é um lugar muito, muito quente. E aí tem muito incêndio, né? Começa um incêndio, aí o incêndio ele toma conta de tudo. E aí o que aconteceu? Ele perdeu muitas das suas moradias que ele trabalhava com aluguéis, né, como imobiliário. Então, assim, a vida dele, de uma hora para outra, ele tinha tudo e, de repente, ele não tem mais nada. Então, aí eu me lembrei de Jó, né, quando acontece isso também com Jó. E ele, depois disso tudo, a esposa fragilizada, com tantas perdas, eles vão viajar. E nessa viagem de navio que eles fazem, eles passam pelo local onde houve o acidente do navio em que transportava as 4 filhas, e ali ele tem essa inspiração a respeito desse, que hoje é o nosso hino, né? Então, a autora ela traz isso para a gente e traz para a nossa realidade, principalmente nós batistas que gostamos muito de cantar os hinos do inário, do cantor, e fala um pouquinho a respeito dele, né? Através da vida dessas pessoas. E olha só, toda essa situação de tristeza, de tragédia que marcou a vida desse homem, que marcou a vida dele, ele transformou num marco. E esse marco veio nos seguindo até os dias de hoje. Hoje a gente abre a Bíblia, tem Bíblia aqui, tem o cantor cristão lá no finalzinho, né? E esse hino está inserido lá. Então, assim, às vezes a gente nem imagina a trajetória que aquelas pessoas que compuseram tantos hinos bonitos, né? Como foi. E eu achei interessante ela trazer isso para a gente pensar, para a gente poder analisar um pouco também sobre as nossas vidas. E mais um pouquinho adiante do estudo, ela também faz outros relatos, traz, né, outros relatos de pessoas que também passaram por dificuldades e que transformaram, com a ajuda de Cristo, essas dificuldades em marcos nas suas vidas. Então, a gente viu que o autor da letra do hino fez da sua dor, da sua tristeza, né, ele conseguiu superar e trazer isso como um marco para a vida dele e hoje para as nossas vidas, quando a gente sabe como foi feito, né, como foi composto esse hino. E eu separei também um outro, né, como ela traz aqui mais algumas coisas, aí eu separei um outro também, uma outra marca de pessoas, e ela diz assim, marcas também podem identificar uma beleza incomparável. E aí ela fala da história de uma mulher que procurou um cirurgião plástico. Por quê? Ela procurou um cirurgião. O seu marido havia sofrido, os pais do seu marido haviam sofrido um acidente, um incêndio também. E aí ele tentou, o marido dela, salvar os pais nesse incêndio, sendo que ele não conseguiu, infelizmente, né? E aí ele ficou desfigurado por conta do incêndio, por conta do calor e tal, né? Então, assim, o seu rosto, o seu corpo, ficou, principalmente o rosto, ficou muito desfigurado. E ele já não era mais a mesma pessoa. Então, a esposa havia perdido aquele marido, né? Porque o marido tinha vergonha, entendeu? Então, assim, ele não queria ser visto, ele tinha uma mágoa muito grande, ele se sentia culpado, e ela nunca conseguia entrar naquele mundo do marido para tentar resgatá-lo, né? Para ele entender que ele ainda era amado por ela, ainda era desejado por ela, independente dele estar com o rosto desfigurado. E aí ela vai ao cirurgião e aí ela faz um pedido totalmente inusitado, porque quando a pessoa vai ao cirurgião plástico, ela quer ficar como? Mais bonita, né? Mais esticadinha, tirar os pés de galinha, aquela coisa toda. Mas não, quando chegou lá, ela falou assim, contou a história para o cirurgião e queria que o rosto dela ficasse desfigurado também.
Ela pediu ao cirurgião, não, eu não quero ficar mais bonita, não quero esticar, eu quero ficar como o meu marido está, porque assim eu vou conseguir sentir a dor que ele está sentindo e entrar no mundo dele novamente. Acho que ele vai me permitir, porque ele vai ver que eu estou sentindo a sua dor. Então, assim, isso me tocou bastante. E eu pensei assim comigo, será que eu faria a mesma coisa? Né? Será que se uma situação dessa tão dolorosa, eu teria também essa coragem? E aí depois ela traz algumas outras coisas, ela fala um pouco também da vida de Pedro, e a gente conhece a história de Pedro, que Pedro, na sua caminhada com Jesus, Jesus fala para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, e isso acontece. Então, nós cristãos conhecemos a história de Pedro como o Pedro trovão, o Pedro, né, que pegou a espada, cortou a orelha, o Pedro que era assim, que era assado. E a gente conhece ainda mais porque Pedro negou a Jesus. Então, até as pessoas que não são cristãs, quando você vai mencionar a vida de Pedro, Pedro que negou Jesus e tal, até sabe um pouquinho sobre isso. Só que a vida de Pedro ela foi transformada dessa marca, né, que ele trouxe com ele na época que a Bíblia registra, que ele estava sofrendo depois que ele realmente percebeu, caiu em si, viu que ele tinha feito realmente o que Jesus tinha dito para ele, né? Antes que o galo cante, você vai me negar. E depois ele tem, quando Jesus ele morre e ressuscita, ele vai ter com Jesus, e é interessante que ele pergunta para ele assim, tu me amas? Ele dá uma oportunidade para Pedro refletir sobre tudo aquilo e traz para Pedro de volta. E ela fala sobre ressignificar. E eu achei interessante isso que a gente está vivendo hoje. A gente precisa ressignificar as nossas vidas. Todos os dias a gente precisa, ao acordar, quando as misericórdias do Senhor são renovadas nas nossas vidas, a gente precisa ressignificar, trazer um novo ânimo para nós. E aí, ele faz isso, né? Jesus faz isso com Pedro. E pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Antes eram 3 negações que Pedro havia feito. E agora ele faz 3 afirmações. Sim, Senhor, tu sabes, né? Que eu te amo. No final ele diz, tu sabes de todas as coisas. Realmente Jesus sabe de todas as coisas. E ele traz o ressignificado da vida para Pedro e diz assim, apacenta os meus cordeirinhos. E aí eu penso assim, poxa, como Deus nos ama de tal maneira. Ele faz isso mesmo, ele vem para realmente nos resgatar, né? E aí, eu separei algumas coisas aqui para compartilhar com as irmãs, e eu coloquei assim, né? Marcas que viram marcos para nós nessa tarde podem ser marcas que precisam ser superadas. Marcas que nós trazemos nas nossas vidas, que realmente, muitas delas não são visíveis, e outras são visíveis. A Márcia compartilhou aí da cicatriz do braço, do acidente que ela teve. Outras marcas que são visíveis para nós, às vezes é uma mancha, né? Algumas mulheres têm muito melasma no rosto, às vezes ficam com vergonha, né? Enche de maquiagem. Às vezes é um sinal de nascença, um cabelo branco logo no meio da cabeça, aqui logo na frente, tem gente que não gosta. Às vezes é uma verruga que aparece. Então, assim, existem coisas que às vezes realmente nos incomodam, né? Fisicamente falando. Agora, e aquelas também que estão lá no nosso interior, que também marcaram as nossas vidas? Talvez uma perda de alguém querido, talvez uma mágoa, talvez algo de ruim que fizeram conosco, e a gente vai trazendo aquilo como marca. Mas, Adriana, eu já coloquei isso diante de Deus, né? Deus está resolvendo para mim, ou já resolveu para mim. Será mesmo? Porque Deus, o nosso Jesus, ele não vai apagar a marca, né? Porque aquilo vai servir para a gente como lembrança, como algo que aconteceu e que marcou. Aquele homem que perdeu a sua família e que compôs aquele poema que hoje é um dos hinos mais bonitos da Bíblia, que eu considero, aquilo não foi apagado da vida dele. Ele não esqueceu os filhos que ele teve, a vida que ele teve. Simplesmente ele superou tudo aquilo, né, com a ajuda de Jesus. E aí existem traumas também nas nossas vidas que foram marcas que alguém deixou, às vezes coisas de infância, traumas de infância. Hoje em dia a gente fala muito no bullying, né? Mas às vezes coisas que nós ouvimos no passado e que aquilo vem, né,
com a gente na caminhada da vida, e às vezes aquilo ainda machuca. E o interessante é que a autora, quando ela traz esse estudo, ela justamente quer, né, o desejo dela é que quem participe desse estudo realmente reflita sobre as marcas da sua vida e com Jesus supere isso. Porque não é porque nós somos cristãs, mulheres que estão na igreja há muitos anos, que já vivenciaram muita coisa e tal, que a gente está blindado, né? Nós não estamos blindados contra essas coisas. Então, é por isso que é um ressignificado todos os dias diante do Senhor. A gente precisa estar colocando as nossas vidas diante do Senhor. E, às vezes, coisas que a gente já até esqueceu. A mente esqueceu, mas está lá. E, às vezes, aquilo atrapalha a gente. Então, como podemos superar tudo isso? E aí, eu lembro que Jesus falou assim, lá em João 16:33, que nós teríamos aflições no mundo. Né? No mundo tereis aflições. E qual é a aflição que toda a humanidade, que o mundo está vivendo ultimamente? É a aflição do coronavírus. Então, assim, é algo que, né, que veio de fora, ninguém buscou isso. Eu não busquei, você não buscou, nós não buscamos esse vírus. Ele simplesmente aconteceu e está aí nos atingindo de alguma forma. Então, são essas aflições que vêm, que muitas das vezes não são provocadas por nós mesmos, que nos abala, nos abate. Muitas pessoas estão entristecidas porque, né, perderam seus entes queridos, outras que estão pensando, estão com medo, né, estão depressivas. Então, são coisas que realmente marcam, nos abalam. E como que a gente pode vivenciar isso sem que isso realmente nos tire do foco de Cristo, nos tire a luz, faça com que a gente realmente viva, não em função disso, não por conta disso, mas apesar disso. Deus falou o que para a gente? Que nós tenhamos vida. Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. E agora é o momento de viver essa vida em abundância. Como que nós podemos viver essa vida em abundância? Estamos longe das nossas irmãs, longe das nossas igrejas, longe da nossa família, dos filhos, das pessoas que amamos, dos amigos. De uma hora para outra, isso foi cortado da nossa vida, não é? E agora todo o cuidado é pouco. E isso nos aflige de alguma forma. São essas aflições que às vezes traz tristeza, né? Desânimo, né? Muitas das vezes a pessoa quer se isolar, né? Então, assim, a gente precisa realmente vencer essas aflições. E Jesus, ele fala, eu venci o mundo. Tenham paz. No início do versículo, né? Essa paz que Jesus traz, que ele quer que a gente tenha, é aquela paz que faz com que a gente lembre do nosso relacionamento com Deus. E é para trazer ao primeiro amor. Lembre-se, essa paz que Jesus está falando aqui em João 16, é aquele relacionamento que você tem com Cristo. Porque é nessa paz, é nesse relacionamento que o seu ânimo vai ser renovado. Porque de nós mesmos nós não conseguimos, sozinha nós não conseguimos. Né? Para superar tudo isso, a gente precisa que realmente Cristo habite em nossas vidas. E aí, eu refletindo tudo que a nossa Juliana trouxe, né, como estudo, e eu fiquei pensando, quem sofreu mais que o nosso Jesus? Quem é que de nós pode afirmar que outra pessoa, nós mesmos, sofremos mais do que Cristo sofreu por nós? Não existe pessoa que sofreu mais neste mundo do que o próprio Filho de Deus. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele sofreu muitas coisas, injúrias, e ele era inocente. E aí eu fiquei pensando, por conta de tudo isso, quantas marcas Jesus não levou? E até hoje, né, outras religiões falam sobre isso. Quantas marcas? Mas aí ele foi lá, ele venceu o mundo, ele foi obediente, ele deixou o seu maior exemplo, ele disse que não nos deixariam só, ele mandaria o Consolador, e ele falou que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, isso deve o quê? Renovar os nossos ânimos, ressignificar a nossa vida todos os dias. A gente deve levantar, agradecer ao Senhor a misericórdia e pedir que, Senhor, ressignifique a minha vida hoje, o que eu posso fazer hoje de diferente? Então, essa palavra que veio para a gente, que entrou no nosso vocabulário nesses últimos tempos, não é só por conta de coronavírus, das coisas que estão acontecendo, mas é porque realmente Deus quer isso para as nossas vidas. Né? E aí,
eu pensei, Jesus ele passou por tudo isso, né? Por todo esse sofrimento, por tudo isso que ele não merecia, mas por amor a nós. E aí, olha como é que a história da vida é. Ele morre, ressuscita e ele transforma toda a humanidade. Ele deixa um marco na humanidade, porque existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, ele foi o nosso maior exemplo, né, de que ele conseguiu que as marcas que foram feitas na vida dele, sejam da crucificação, sejam as marcas que ele sofreu, emocionalmente falando, foram todas levadas à cruz e foram transformadas num marco. A gente tem orgulho de falar que somos servas do nosso Deus, não temos? Orgulho de falar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, não temos? Eu tenho esse orgulho. Então, assim, que bom que eu tenho esse Pai, que bom que eu tenho Cristo, que é o meu Senhor e Salvador. Então, quando eu me vejo na minha fragilidade, quando eu relembro algumas marcas que ficaram na minha vida, eu vou até a cruz e eu falo, ele está vivo. Então, com ele eu consigo renovar os ânimos, consigo ressignificar a minha vida. Assim como ele fez com Pedro, né? Ele falou, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, tudo que eu tinha de propósito para você continua de pé, Pedro. Não é porque você me negou, eu conheço a humanidade, eu sei que o homem é falho, é frágil, né? Eu sei porque eu vivi isso aí com você. Mas o meu propósito de vida contigo não mudou. E aí ele traz um ressignificado. E aí eu pego isso para a gente. O propósito de Deus para as nossas vidas não mudou. Então, assim, a gente não pode nos deixar abater a tal ponto de fazer com que essa luz que tem em nós venha, ó, se apagar. Tá bom? E aí a autora também, ela apresenta, apresentando todas essas histórias, ela vai falar a respeito, no finalzinho do estudo, que eu achei bem interessante também, que ela fala assim, na conclusão dela, não há histórias sem marcas. E aí eu lembrei que a Márcia fez essa dinâmica do papel. E se a gente ficasse ali dobrando o papel a cada marca da nossa vida, ele ia ficar, né, bem amassadinho. E aí ela fala, não há história sem marcas. A nossa vida, ela é uma trajetória de marcas. Sejam elas positivas, sejam elas negativas, sejam elas felizes, sejam elas tristes. A nossa vida é assim, é uma trajetória de marcas. Aí ela põe assim, ó, as marcas de Jesus nos deram vida. As marcas de Jesus nos deram vida. E as suas? O que fará com cada uma delas? E ela deixa essa pergunta para a gente. E aí eu vou um pouquinho adiante do que a Juliana traz aqui para a nossa reflexão, e as suas marcas? O que você está fazendo com cada uma delas? Ela faz essa pergunta. E aí, eu quero seguir adiante, porque eu lembrei de algo muito especial, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Lembrei não, está no nosso calendário, né? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E aí eu fiquei pensando nas mulheres da Bíblia. Tantas mulheres fantásticas que deixaram, né, que foram marcadas, deixaram as suas marcas e o seu marco, para que hoje a gente pudesse ler sobre elas, estudar sobre elas, entender um pouco da nossa vida também, do nosso cotidiano, através dos exemplos delas. Porque não foram diferentes, só foram épocas diferentes, né? Foram gerações diferentes, mas a gente vivencia os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, não é assim? E isso não mudou. E aí eu lembrei de Ana. Eu até escrevi um pedacinho aqui sobre ela, porque eu fiz um estudo sobre Ana uma vez e me encantei, assim, sabe? Foi algo tremendo da parte de Deus comigo naquela época. Então, marcou a minha vida estudar sobre Ana, a história dela, e hoje eu trouxe para compartilhar com vocês, acredito que vocês lembrem, que é a Ana, a mãe de Samuel. E Ana foi uma mulher que foi marcada por ela ser o quê? Infértil. Você imagina, naquela época, as mulheres que eram inférteis, elas eram conhecidas como amaldiçoadas, que tinham o ventre amaldiçoado. E aí eu fiquei pensando, poxa, como deveria ser triste. E Penina, né, a outra esposa de Eucana, teve vários filhos. Mas a Bíblia relata que Eucana, ele amava muito, né, a Ana. Só que a Ana fez o quê? Se entristeceu, né? Alguns estudiosos dizem que ela entrou até em depressão por conta disso.
por conta da crueldade, da maledicência de Penina contra ela. Então, assim, por conta daquela marca, né, dela ser realmente infértil, as pessoas sabiam que ela era infértil, ela não dava filhos. Você imagina carregar aquilo naquela época, devia ser muito difícil. E aí ela tem aquele reencontro com o Deus maravilhoso, né? Ela vai à casa do Senhor e ela ora, e ela exerce aquela fé, e ela chora, e ela se derrama. E aí você vê, a Bíblia relata que depois ela volta com um sorriso nos lábios. Outra mulher ressignificada. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, e a bênção, e ela alcançou uma bênção maravilhosa que foi ser a mãe, né? Mãe de Samuel. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, olha, olhando assim, parece que é fácil, né? Ah, Adriana, você não conhece meu problema, você não sabe o que eu passei, não sabe qual foi a marca que aquela situação deixou na minha vida, você não sabe, realmente, eu não sei, mas Deus sabe. E aí a pergunta para nós nessa tarde é: você quer superar isso? Você quer que Deus ressignifique a sua vida hoje, agora, nessa tarde? Deixando essa marca e fazendo dessa marca um marco para a sua vida? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Temos outras mulheres maravilhosas da Bíblia, Raabe e tantas outras que a gente pode mencionar. E aí eu fiquei, né, meditando sobre essas coisas e lembrei de algumas marcas na minha vida também, quando a gente fez ali a dinâmica, né? Eu lembrei de 3 coisas que me marcaram profundamente. A primeira foi a minha conversão. Eu não esperava me converter já na juventude, não sabia nada de Bíblia, de Cristo, de nada. Mas Deus, ele já tinha algo para mim, né? E aí achei interessante que quando eu fui a uma igreja pela primeira vez, participar de um culto cristão, porque minha mãe era macumbeira e meu pai era da igreja católica, olha só. E aí, assim, quando eu assisti, que eu percebi, eu entendi. Então, assim, já havia um preparo. E eu entendi, você precisa de Jesus e tal, né? E no final, aquela conclusão toda, venha. E eu lembro do pastor falando isso, ó. Venha que Cristo está de braços abertos te esperando. Eu não vi nada na minha frente. Eu saí chorando, empurrando as pessoas. Não esperei ninguém me conduzir até lá na frente. E eu falei, eu quero. E eu fui. E eu não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia quem eram aquelas pessoas e também ninguém me conhecia. Então, foi assim, uma coisa que marcou muito a minha vida, positivamente. A outra coisa que marcou a minha vida, que eu lembrei, que foi positiva e ao mesmo tempo foi muito sofrido, foi quando eu tive meu filho. A gravidez era um sonho para mim e para o esposo, e a gente queria um menino, e Deus nos deu um menino. E todos os trâmites que a gente fez foi para ter parto normal. E quando o neném foi nascer, quando meu filho foi nascer, ele se enrolou no cordão umbilical, aquelas complicações que a gente sabe que acontecem de última hora, né, com muitas mulheres. E eu falei, vou morrer, vou perder meu filho. E aquilo foi um marco de felicidade e um marco de tristeza, porque ele passou da hora, ele nasceu roxo, podia ficar sequelado, e aí muito burburinho, e eu tive que entrar numa sala de cirurgia, tudo muito rápido, eu não vi mais nada. Então, foi uma mistura, né? Um misto de alegria com tristeza, e quando eu olho para ele hoje, vejo ele bem, saudável, fico, realmente, Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom conosco, com a minha família, mas aquela marca de dificuldade, de morre, não morre, vai perder, não vai perder, e a doutora, aquela confusão toda, aquilo me traz, às vezes, sabe, uma angústia quando eu lembro. Mas eu transformei isso, né, aquela angústia, aquela dificuldade toda, em algo bom. Então, quando eu falo para pessoas que estão passando por gravidez e tudo mais, que a gente conversa e tudo, eu consigo levar essa experiência para essas pessoas, sabe? E agregar alguma coisa à vida dessas pessoas. E aí a pergunta volta: com as marcas que você tem na sua vida, que você traz na sua trajetória de vida, o que você tem feito com elas? Será que elas estão te aprisionando ainda em alguma área da sua vida? Será que elas estão servindo ainda de obstáculo para que você continue a caminhada? Será que elas estão te atrapalhando como pedra? E aí até a autora fala também um pouco desse poema de Mário Quintana, também sobre pedras. E Mário fala que vai pegar essas pedras e vai fazer uma construção, porque realmente existem essas pedras no nosso caminho. E aí a pergunta fica para vocês:
com essas marcas que vocês trazem na vida de vocês, o que vocês têm feito com elas? Como que vocês podem transformá-las elas em marco na vida de vocês? Só com Jesus, porque sozinhas realmente a gente não consegue, né? É difícil você superar alguma coisa sozinha, principalmente se a marca for algo muito dolorido, né? De muito sofrimento. Então, com Jesus, realmente a gente consegue. Ele falou que vai dar esse novo ânimo, ele disse para que a gente tenha paz. Falo isso para que estejais em paz. E essa paz que Cristo dá, que excede todo o entendimento, é uma paz realmente diferenciada, né? Não é aquela paz que realmente que o mundo fala sobre ela. É uma paz de relacionamento, é uma paz de intimidade com Deus. E aí essa paz, ela vai trazer o quê? Um renovo para o nosso ânimo. Porque com essa paz que reflete no relacionamento que nós temos com o nosso Deus, vai fazer com que você realmente se derrame diante do Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida, naquela área mais frágil que você tem. Né? Porque, às vezes, Deus está sempre pronto para trabalhar, para agir, para fazer, para suprir. Ele é Deus. Mas, às vezes, a gente fecha, né? Aquela portinha, fala, Deus, aqui não, aqui ainda não pode, não estou preparada ainda para isso. Então, que essa tarde seja uma tarde reflexiva para que você possa colocar essa portinha aí que ainda está fechada, se estiver fechada ainda, diante de Deus, para que Ele possa ressignificar isso para você, trazer você de volta nessa área da sua vida. Mas, Adriana, eu estou indo bem, aquilo já passou, está no passado, está lá atrás, já até esqueci, agora que você está me lembrando isso. Mas não é para esquecer, é para dar um ressignificado para aquilo, para quando você lembrar aquilo não doer, né? Não te causar dor, não te causar constrangimento. E isso faz com que você deixe um marco. Então, assim, conforme foi aquele autor do poema, que o nome dele é inglês, eu nem menciono falar para não falar errado, né? Do que fez a letra do um dos nossos hinos, do poema que se tornou hino. Teve um ressignificado na vida dele. Olha quanta dor aquele homem passou. Fora aquele outro relato que a autora traz no estudo, né? Da esposa que quase perde o marido, não por morte, mas o marido em vida. Ela ia perder aquele marido. Né? E ela queria ela queria ressignificar a vida dela junto com ele. E ela pede algo, nem sei se eu teria essa coragem, mas o amor foi tão grande que ela pediu isso, né? Desfigura o meu rosto, eu quero ficar igual a ele, eu quero sentir o que ele está sentindo, eu quero participar da vida dele, eu quero fazer parte da vida dele novamente. E isso trouxe um ressignificado para a vida deles, né? E aí, para a gente caminhar para o final, eu quero deixar para as irmãs também, além das mulheres que as irmãs já conhecem, né, sobre a Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, que teve a sua vida marcada, e a gente sabe um pouquinho da história dela através da passagem lá de Marcos, e que fala, né, que ela gastou todo o seu dinheiro e não conseguia. Imagina aquela mulher isolada, marcada, né, pela sociedade da época, ela não podia sair, ela não podia conviver com pessoas. É uma marca muito triste. E aí ela sofria muito. E ela foi ousada, né? E a gente conhece toda a história, como termina. E aí eu fico pensando, às vezes nos falta um pouquinho dessa ousadia também, né? Para que a gente possa ir até o Senhor, nos revelar para Ele, abrir esse cadeadozinho que às vezes está ali, para que Deus ressignifique, né? Para que o Senhor Jesus ressignifique a nossa vida mais uma vez. E aí, para a gente terminar, eu quero finalizar mencionando um homem, né? Nós falamos sobre mulheres, a autora, né, do estudo, que é uma mulher que foi inspirada para trazer esse estudo para a gente. Ela contou o relato de uma outra mulher que passou por uma situação difícil, né, e quis abrir mão de si mesma por conta do esposo. A gente mencionou Ana, a gente mencionou a mulher do fluxo de sangue, nos mencionamos que estamos aqui juntas nessa tarde, né? E aí eu quero finalizar falando de um homem, e esse homem ele foi muito importante e é muito importante para nós até os dias de hoje. Ele foi intitulado o perseguidor dos cristãos.
Então, acho que as irmãs já captaram aí de quem eu estou falando, né? Ele foi intitulado perseguidor dos cristãos. Imagina ter esse rótulo de perseguidor dos cristãos, e achando que está fazendo a coisa certa, né? E você ter esse rótulo por onde esse homem passava, ele era o perseguidor de cristão. Ó, cuidado que veio o perseguidor aí. Então, ele, de perseguidor, depois que ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, que ele entendeu, né, o que Deus tinha para a vida dele, que ele abriu a vida dele para Cristo entrar e fazer a diferença, fazer a transformação, de perseguidor ele passou a ser perseguido. Né? De perseguidor ele passou a ser perseguido. Foi fácil? O pouco que está relatado da história de Paulo, né, nas cartas e em Romanos, tudo que foi relatado sobre ele, que chegou até nós como conhecimento, como informação e conhecimento, eu acho que ali não tem nem assim, a metade daquilo que ele realmente vivenciou. Deve ter sido difícil para ele, muito difícil. E aí ele finaliza, quando ele fala lá aos Gálatas, ele diz assim, no capítulo 6, 17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, minhas irmãs, o que eu quero deixar para a gente também, nesse finalzinho, é dizer que eu e você somos desafiadas todos os dias a trazer essas marcas do Senhor Jesus. Assim como Paulo fala, e que ninguém me inquiete. Ou seja, ele está falando a respeito aos Gálatas ali sobre obras, não é obra que salva, enfim, né? Aí ele vai falando a respeito, ele vai tratando com a igreja, e no final ele fala sobre isso, que não vai ser uma coisa ou não vai ser a outra, o que vai realmente fazer a obra é a marca que tem nele. É o que vai fazer ele ter amor às pessoas, amor e evangelizar, amor, que a palavra fecha com amor, é as marcas que Jesus deixou na vida dele. Então, essas marcas que ele traz no corpo dele, que seja também as nossas marcas. E se a gente ficar aqui, a gente vai falar até de noite sobre marca. Um monte de marca que tem na Bíblia, um monte de pessoas que foram marcadas, Caim foi marcado, que marca foi aquela, o próprio Paulo com espinho na carne, enfim, são muitos que têm marcas e que, se a gente ficasse aqui, a gente ia debater e até mais tarde. Mas, para finalizar mesmo, minhas irmãs, que esse seja o nosso objetivo, de ressignificar a nossa vida, de pegar essas marcas que às vezes estão nos paralisando em algumas áreas da nossa vida, que estão nos trazendo tristeza, dor ou sofrimento, né? Que elas possam se transformar em marcos. Que seriam isso? Que elas possam se transformar em algo que eu vou abençoar pessoas. Quando ele fala a respeito de... Quando Jesus ele resgata novamente Pedro, e ressignifica a vida dele, fala, olha, o meu propósito contigo é esse. Não foi porque você me negou que o propósito que eu tinha com você acabou. Você vai ser pastor. E aí, você vai pastorear, vai apacentar os meus cordeiros, as minhas ovelhas, né? E a gente sabe qual foi a trajetória de Pedro. E aí vem Paulo, e fora as outras tantas mulheres maravilhosas que tem na Bíblia, Priscila, tem muitas mulheres maravilhosas na Bíblia que passaram por problemas, por perseguição, por dificuldade, por rótulos, por discriminação, tantas coisas que elas passaram que hoje a gente vivencia também, muitas das vezes, não, às vezes não com a gente, mas com alguém que a gente conhece, e que elas superaram em Cristo todas essas dificuldades. E a vida delas, a partir dali, criou-se um marco para que a gente pudesse aprender com elas, para que servisse de exemplo para nós. E a marca principal de todas elas, que a gente pode ter na nossa vida, falando a respeito das marcas que Jesus traz, como Paulo mencionou, né? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, que nós possamos trazer no nosso corpo a marca de Cristo. E que marca seria essa, irmã Adriana? O amor. Essa é a principal marca, acho que supera todas as outras, da bondade, né, da passividade, da longanimidade, de tudo aquilo que a gente possa estar fazendo ao próximo e para nós mesmos, é o amor. Então, que essa seja realmente uma marca que fique na vida das irmãs, que as irmãs tenham
esse vislumbre de olhar para a Bíblia e ver pessoas que, de verdade, pessoas que superaram, pessoas que tiveram suas vidas ressignificadas. Aí a gente lembra de Jacó. Se eu ficar falando aqui, eu vou até de noite, hein, irmã Márcia? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que passaram por tantas coisas, não diferente de nós nos dias de hoje. Então, que Deus abençoe a vida das irmãs. E o desafio para as irmãs se a Márcia me permitir, eu vou usar aqui um pouquinho também da dinâmica que ela fez com vocês, e a gente ressignificar essas marcas que as irmãs colocaram aí na dinâmica de vocês. Não sei, algumas podem ter colocado coisas positivas, belíssimas, e outras talvez coisas que não foram tão boas assim. Então, que vocês coloquem diante do Senhor essas marcas, né? Que peçam ao Senhor para que vocês que receberam... Cadê o meu papel? Peraí, peguei um novo aqui. Que receberam esse papel... Ah, tá aqui, ó. O papel está amassado, né, irmão? Só que desse papel amassado, o Senhor pode fazer o quê? Uma nova história num papel limpinho. Então, esse vai ser o desafio para as irmãs, de pedir ao Senhor que as ajudem a reescrever, ressignificar, escrevendo uma nova história, assim como foi esses abençoados aqui que a gente leu sobre eles, e que a irmã Juliana, que trouxe o estudo, trouxe para a gente também a respeito dessas vidas que tiveram essa marca, né, algumas marcas, e que essas marcas se tornaram marcos na vida deles, e eles puderam fazer dessas marcas difíceis coisas grandiosas, abençoadoras, que alcançaram vidas. Que essa seja a nossa marca. Tá bom, minhas irmãs? Foi um prazer estar com as irmãs, espero ter auxiliado aí as irmãs em alguma coisa, né? Colocado aí uma pulguinha na orelha também para pensar, para refletir, tá bom? Vou voltar a palavra para a Márcia. Márcia me conhece um pouco, sabe que eu gosto de falar, então já estou aqui, ó, eu mesma estou na minha fala. Nós agradecemos a irmã Adriana, esse tempo de fala, essa exposição dessas marcas que viraram marcos na vida de algumas pessoas e que faz com que nós relembremos as nossas marcas e como elas estão como marcos nas nossas vidas. Se são marcos positivos, se são marcos negativos, se ainda doem, ou se só são cicatrizes que nos lembram da grandiosidade da graça, do amor, do cuidado do nosso Deus. Então, muito, muito obrigada à irmã Adriana.